Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nos ajuda nesta hora para que possamos compreender a Tua Palavra. Ilumina-nos, pois de Ti carecemos. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, nós já estamos no versículo de Judas já há aproximadamente um mês, estamos neste versículo. E este versículo trata de três situações ou três personagens, ou situações que a Bíblia apresenta, como seja o Caim, Balaão e os filhos de Corá. Então, Judas, ele utiliza essas três situações bastante conhecidas no Antigo Testamento, pelo povo do Antigo Testamento, bastante conhecido pela igreja, essas três situações para falar a respeito dos falsos mestres que estavam introduzidos na igreja, que estavam dentro da igreja. E esses falsos mestres que estavam dentro da igreja, eles estavam com doutrinas diferentes daquilo que era ensinado pela Escritura, e também com comportamentos diferentes do que era ensinado pelas Escrituras, como deveria ser o comportamento de um verdadeiro mestre, de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro apóstolo. E nós já vimos o caminho, que estamos tratando sobre caminhos que nos levam ao caos, e o primeiro caminho de Caim nós já vimos. Estamos no caminho de Balaão, quer dizer, nós não estamos no caminho de Balaão, mas estamos pregando sobre o caminho de Balaão. E no caminho de Balaão, nós já vimos que Balaão ele estava movido por ganância. E por isso ele agiu daquela forma. Mas nós iremos ver também que Balaão, além de estar movido por ganância, e porque estava movido por ganância, também assim podemos dizer, e porque Balaão estava movido por ganância, ele não se preocupava com o povo. Balaão, ele não se preocupava com o povo, ele não se preocupava com as pessoas, ele não se preocupava com o povo de Deus, mas ele se preocupava apenas consigo mesmo. E pela sua preocupação de si mesmo, ele não tinha a atenção devida e nem se preocupava com o povo devidamente. E em Números capítulo 31, verso 16, veja lá em Números capítulo 31, verso 16. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números capítulo 31, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. No versículo de número 16 do capítulo 31 de Números, nós encontramos a informação de que, eis que estas, ou seja, as mulheres, por conselho de Balaão, veja quem era o conselheiro que estava aconselhando, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então Balaão, ele aconselha de forma errada, de forma errônea, as pessoas, o povo de Deus, e o povo de Deus, por estar sendo aconselhado de forma errada, de forma errônea, eles se enveredaram por caminhos que não eram caminhos de Deus, se enveredaram por veredas que não eram veredas de Deus, e Deus fez cair sobre o povo uma praga que consumiu milhares, dezenas de milhares em um dia só,
por causa dos conselhos de Balaão. Balaão sendo este influenciador, não para que o povo andasse segundo os caminhos de Deus, mas para que o povo apenas estivesse fazendo de conta que estava servindo a Deus. E Balaão, sendo este mau conselheiro, e diz a palavra do Senhor que por causa dele, ele fez prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor. E o que foi que aconteceu em Peor? Em Números capítulo 25, versos de 1 a 3, nós vemos o que aconteceu em Peor. Capítulo 25 de Números, versos 1 a 3, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí, se você for ler o restante, você vai ver que a ira do Senhor se acendeu e foram destruídos muitos. Então, qual era o conselho? O que foi que aconteceu em Peor? O povo começou a se envolver com pessoas que não poderiam se envolverem, ou seja, casamento de crentes com descrentes, e começaram a se envolver com mulheres que não eram tementes ao Deus dos céus, mas começaram a se envolver com mulheres que serviam aos ídolos. E estas mulheres convenceram os homens, os servos de Deus, a se voltarem para os ídolos e não para Deus. E por causa disto, grande praga sobreveio a Israel, porque Balaão, como nos afirma em Números, por conselho de Balaão, os homens começaram a prevaricar com as mulheres que não eram cristãs, ou melhor, que não eram judias, que não eram do povo de Deus, que não serviam ao Deus de Israel, e com isto o povo foi levado a uma idolatria, a um culto pagão, a um culto misto, e por isso Deus destruiu milhares com uma praga que lançou no meio deles. Então nós vemos que Balaão, movido por ganância, e porque era movido por ganância, ele estava preocupado apenas com o status, estava preocupado apenas com o dinheiro, estava preocupado apenas em ter a confiança do povo, para que através da confiança do povo ele pudesse extorquir, ele pudesse tirar do povo o que era do povo, o dinheiro que o povo tinha. Balaão, ele não se preocupa com o povo, mas ele preocupa consigo mesmo. E Balaão, ele é acusado de levar o povo a se distanciar de Deus. Nós vemos aí em Apocalipse capítulo 2, verso 14. Veja lá em Apocalipse capítulo 2, verso 14. Diz assim, Apocalipse 2, 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Jesus escrevendo para a igreja, para as igrejas do Apocalipse, as igrejas da revelação, as igrejas daquela região da Ásia Menor, ele diz: olha, eu tenho algumas coisas contra ti. E o que era que Jesus tinha contra a igreja? E esta igreja era a igreja de Pérgamo. E escrevendo a igreja de Pérgamo, Jesus diz: tenho todavia contra ti algumas coisas. Dentre estas coisas, Jesus diz: pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era: não tem problema você casar com um descrente,
Não tem problema você ter um casamento misto. Não tem problema você servir a Deus e ter um casamento com uma pessoa que não serve a Deus. Era uma dos ensinamentos de Balaão, porque Balaão não estava preocupado com o povo. Abraão não estava preocupado se o povo estava servindo a Deus com integridade, se o povo estava servindo a Deus segundo era normatizado pela palavra de Deus. Balaão não se preocupava se o povo estava sendo fiel a Deus. Balaão estava preocupado se ele tinha a confiança do povo, para que através dessa confiança do povo, ele cada vez mais crescesse financeiramente, se projetasse diante do povo. E Jesus, ele revela em Apocalipse, dizendo que a doutrina de Balaão era justamente esta doutrina de o povo se misturar com aquilo que não é de Deus. E ensinava Balaque, o rei Balaque, a armar ciladas contra o povo de Deus. Irmãos, hoje nós vemos uma igreja que é uma igreja onde as pessoas, elas não têm muito valor para aqueles que estão à frente da igreja. As pessoas, elas só vão ter algum valor se elas tiverem o que dar para a igreja. As pessoas não são valorizadas por serem ovelhas de Cristo, mas elas são valorizadas se elas tiverem algum recurso para que aquele que está à frente da igreja possa retirar dela, extorquir dela aquilo que ele quer, que é a fama, que é a riqueza, que é o dinheiro. E hoje nós temos poucos pastores que se preocupam com o povo. Temos poucos pastores que se preocupam com as ovelhas. Nós temos pastores que estão preocupados se no final do mês ele vai ter o seu dinheiro. Nós temos pastores que estão preocupados se ele vai ter dinheiro para pagar a faculdade da sua filha, do seu filho. Nós temos pastores que estão preocupados se eles têm dinheiro para trocar de carro todo ano. Nós temos pastores que estão preocupados se eles têm dinheiro para poderem ter uma vida regalada, para passear para onde quiser, para viajar para onde quiser. Infelizmente, alguns pastores têm isto em mente. Mas a doutrina de Balaão era justamente esta. A doutrina de Balaão, ele era movido por ganância. E porque ele era movido por ganância, ele não estava preocupado com a doutrina, ele não estava preocupado com o ensinamento, ele não estava preocupado com o zelo com a palavra de Deus, ele não estava preocupado como estava a vida do membro da igreja, ele não estava preocupado como estava a vida do membro do povo de Deus, ele não estava preocupado com nada disso. Tanto fazia o povo estar vivendo do jeito que fosse, tanto fazia o povo estar vivendo da forma como bem quisesse. Não havia esta preocupação de Balaão com o povo de Deus, mas havia a preocupação de Balaão com o que era vil, com o que era passageiro, a riqueza, o vil metal. Esta era a grande preocupação de Balaão. Mas Ezequiel, irmãos, no capítulo 34, abra sua Bíblia para Ezequiel, capítulo 34, vai mostrar como deveria ter se comportado Balaão. Ezequiel, capítulo 34, versículos do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 34, de 1 a 10. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Veja contra quem é a profecia. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado.
mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles digo: demandarei as minhas ovelhas, porei termo ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Veja o que Deus fala contra os pastores que a si mesmos se apacentam. Os pastores que a si mesmos se apacentam são aqueles pastores que só se preocupam consigo mesmos. Aqueles pastores que estão preocupados se a sua casa é luxuosa, se a sua casa é boa. Se estão preocupados se a sua casa ela tem de tudo, mas não se preocupa se a casa do irmão está sem a energia, vai ser cortada a energia dele ou dela. Não está preocupado apenas se na sua despensa está lá cheia de alimentos. Na sua geladeira tem camarão, tem lagosta, tem o pargo, tem o frango, tem o peito de frango, tem toda espécie de frutas. Ele está preocupado apenas se a sua despensa está abarrotada, se a sua geladeira, o seu freezer está abarrotado. Não está preocupado se na casa do irmão, o irmão está padecendo com vários filhos, sem ter o que dar para ele comer. Ele não está preocupado com isto, ele mesmo se apacenta, ele se auto-apacenta, ele está preocupado consigo e com a sua família. Ele está preocupado se ele não vai ter dinheiro no final do ano para trocar o carro, mas não está preocupado com o irmão que não tem dinheiro para no final do ano nem pagar uma roupa para o filho vestir. O pastor que a si mesmo se apacenta, os olhos deles estão voltados para a ganância, para o dinheiro, para ele mesmo. É o pastor que a si mesmo se apacenta. Ele não está preocupado com a igreja, não está preocupado com os irmãos. Ele não tem nenhum elo, nenhuma ligação com os irmãos. O máximo que ele faz é dar boa noite, bom dia para os irmãos. O pastor que a si mesmo se apacenta. Balaão era o pastor que a si mesmo se apacentava. Não estava preocupado com o andamento, com o crescimento espiritual, com o crescimento do povo de Deus. Estava preocupado apenas consigo mesmo, com as riquezas que poderia adquirir, estando em um posto de ser um líder entre o povo de Deus. Mas Deus, Ele proclama esses ais contra os pastores. Ai é condenação. É condenação. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? A pergunta de Deus é: o pastor tem que se apacentar a si mesmo ou tem que apacentar as ovelhas? Esta é a interrogação que Deus faz para os pastores. Vocês foram chamados para apacentarem a vocês mesmos, ou vocês foram chamados para apacentar as ovelhas? Você sabe o que é apacentar?
Jesus, no Evangelho de João, capítulo 21, no verso de número 10, ou melhor, versículo 15, João 21, versículo 15, depois que Jesus ressuscita, e os discípulos estão todos desanimados, o desânimo é geral, o abatimento é geral, os discípulos estavam depressivos, eles não sabiam mais o que fazer, e de repente Jesus aparece para eles na beira da praia, e realiza novamente uma pesca milagrosa, a segunda pesca milagrosa. E quando Jesus realiza a segunda pesca milagrosa, eles dizem: é o Senhor, é Ele está vivo. E de repente Pedro se atira no mar e vem nadando até a costa. E quando chega até a costa, Jesus está assando uns peixes, e Jesus chama Pedro à parte e pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Mas a terceira vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Você sabe o que foi que Jesus disse para ele? Apacenta os meus cordeirinhos. Estas foram as palavras que Jesus disse para Pedro: tu me amas? E Pedro disse: tu sabes, Senhor, de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus: se tu me amas, então tu vais apacentar os meus cordeirinhos, tu vais apacentar as minhas ovelhas. A ordem de Cristo foi: apacenta as minhas ovelhas. O pastor foi chamado para apacentar as ovelhas. Deus profere ali através do profeta Ezequiel uma condenação para os pastores, porque os pastores não estavam apacentando as ovelhas. A ligação do pastor tem que ser com a ovelha, e não com ele mesmo, não com a sua família apenas. Claro que o pastor tem que estar ligado à sua família, mas não à sua família apenas. A sua família é parte das ovelhas que ele apacenta, ele tem que apacentar a sua família também. Mas o pastor foi chamado para apacentar as ovelhas. Ele precisa apacentar as ovelhas. Jesus, depois de ressuscitado 3 vezes, perguntar se Pedro ama, ele diz: pois agora tu apacenta os meus cordeirinhos. A igreja não pode viver solta. Era isto que Ezequiel, volte lá para Ezequiel, capítulo 34. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que a si mesmo, ou que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Deus está dizendo: tu vives, tu te sustenta das ovelhas, tu te sustentas dos dízimos das ovelhas, tu te sustentas das ofertas das ovelhas, tu tens do bom e do melhor, porque tu comes a gordura da ovelha, simbolizando, mostrando a ovelha e o povo. Tu comes da gordura da ovelha, tu comes da lã da ovelha, tu matas, tu degolas o cevado. Quando tu queres comer carne assada, tu mata o mais gordo que tem, tu degolas o cevado, mas não apacentas as ovelhas. Tu estás apenas usufruindo do título de pastor, tu estás apenas levando vantagem do título de pastor, somente para arrecadar e tirar o dinheiro e vantagens das ovelhas. Veja aí o que é apacentar. Porque você pode perguntar: o que é apacentar a ovelha? O que é apacentar? Deus, através do profeta Ezequiel, mostra o que é apacentar. A fraca não fortalecestes. Vem depois logo de dizer: e tu não apacentas as ovelhas. A fraca não fortalecestes. A ovelha às vezes está fraca. A ovelha enfraquece por vários motivos. Por não estar se alimentando direito, ela enfraquece. Pelo sol escaldante do deserto, muitas tribulações, muitos problemas, muitas dificuldades,
a ovelha fica fraca, a ovelha enfraquece. A ovelha, quando ela está fraca, o pastor precisa estar perto dela. A ovelha, quando está fraca, ela precisa do pastor, porque ela não consegue andar sozinha, porque ela está fraca. O pastor tem que colocá-la nos ombros. Era assim que era em Israel. E o povo de Israel sabia muito bem o quanto Jesus disse: eu sou o bom pastor. O povo de Israel sabia muito bem o que era que Jesus estava querendo dizer, porque eles sabiam o que era ser um bom pastor. Um bom pastor, quando a ovelha estava fraca, ele se devotava àquela ovelha, que gastava com aquela ovelha mais do que a ovelha valia, só para ver a ovelha forte novamente. O prazer que o pastor tem é de ver um rebanho todo forte, todo saudável. Quando vê uma ovelha fraca, ele já fica preocupado, já fica olhando e já procura uma forma de ajudar aquela ovelha. Quem tem coração de pastor, nem todos foram chamados para serem pastores, mas quando se é chamado para ser pastor, e se tem coração de pastor, o foco não está no que ele ganha, o foco não está no dinheiro, no lucro, o foco está nas ovelhas. Porque este é o pastor segundo o coração de Deus, quando ele foca nas ovelhas e não o que ele pode lucrar das ovelhas. O pastor segundo o coração de Deus é aquele que foca no membro, que foca no povo, que foca na ovelha, e não apenas na lã, na gordura e nem na carne da ovelha. Uma ovelha fraca, ela emagrece, ela não tem carne, ela não tem leite, a lã dela não é boa. Mas o pastor tem que olhar para estas que estão fracas, porque o interesse dele não é na lã dela, o interesse dele não é na carne dela e nem no leite dela, mas o interesse é que ela se fortaleça no Senhor. A fraca não fortalece. Fraqueza é coisa ruim. Quando se está fraco, a gente perde as forças, a gente não tem muito ânimo, a gente muitas vezes não pode nem se levantar de tanta fraqueza, e precisa que alguém esteja perto para nos ajudar, até que a gente se fortaleça e possa se levantar novamente. Deus lança um ai sobre os pastores de Israel, porque eles queriam se aproveitar só das vantagens que as ovelhas poderiam dar, mas não apacentava. A fraca ele não fortalecia. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste. As ovelhas às vezes contraem determinadas doenças. No período do inverno há muitas moscas, melhor, no verão há muitas moscas, e que ficam nas orelhas das ovelhas, e elas ficam todo o tempo balançando a cabeça, perturbadas com os insetos. E às vezes, de tanto ela está tentando se livrar e coçando, fere as orelhas. E o pastor, às vezes, para ver as ovelhas aliviadas dos insetos que incomodavam, ele passava óleo na cabeça das ovelhas, tanto para a ferida, para curar a ferida, quanto para proteger dos insetos, porque aquilo ali dava bicheira. E a ovelha poderia morrer, porque ela contraía determinadas doenças. As doentes não curastes. As ovelhas às vezes ficam doentes, e na maioria das vezes as ovelhas ficam doentes emocionalmente, como estávamos vendo hoje pela manhã.
E o pastor, ele tem que estar preparado para tratar das ovelhas emocionalmente. No seminário nós tínhamos uma cadeira que era de aconselhamento pastoral. Eu tenho um livro lá em casa que é dessa grossura. Nós tínhamos que ler este livro de aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral se dedicava única e exclusivamente como é que você vai tratar as dificuldades dentro da igreja, como é que você vai tratar as pessoas com dificuldades dentro da igreja, os mais diversos níveis de dificuldades dentro da igreja. Você era preparado para cuidar das ovelhas. O pastor, as ovelhas às vezes adoecem, e dentro das igrejas, não, quando eu falo dentro das igrejas, eu falo no Brasil todo, e isto não é uma questão que está afetando só a igreja, mas o mundo todo. Pessoas que estão doentes emocionalmente, e que chegam na igreja não podem dizer que estão doentes emocionalmente, porque na igreja, se disser que está com problema emocional, vão dizer que ela está com demônio, vão dizer que é coisa do capeta, vão mandar ela fazer a corrente dos 70 homens de Deus, vão mandar ela fazer o sacrifício de Gideão, vão vender para ela um óleo ungido, como se isso servisse de alguma coisa, vão dar para ela uma toalha, vender para ela, vão vender para ela uma toalha ungida, como se isso servisse de alguma coisa, mas a alma continua ferida do mesmo jeito, a ferida está aberta por dentro, enquanto ela não tiver a voz de um pastor que possa apacentá-la, que possa orientá-la, que possa dizer como deve se portar, como deve se dirigir, por que ela está daquele jeito, como ela deve sair daquilo, ela vai continuar ferida e vai se camuflando, porque as igrejas hoje não estão preocupadas em curar as feridas das ovelhas, em curar as doenças das ovelhas psicológicas, espirituais. Estão prometendo cura apenas para o corpo, o que é uma mentira. Estão apenas prometendo cura para o corpo. Venha que você vai ser curado de câncer, de AIDS, disso, daquilo e daquilo outro. Mas a ovelha não precisa ser curada apenas de câncer, de AIDS. Isso, ele pode até morrer com isso, mas se a sua alma estiver curada, o corpo pouco importa se está curado ou não, porque a sua alma é que precisa de cura. Quantas pessoas estão com ferida na alma, sangrando, e que quando ouve a voz, quando ouve uma mensagem, quando ouve um aconselhamento, quando ouve uma palavra vinda do pastor, quantas vezes ela não fica satisfeita e a dor da alma alivia? As doentes não curastes, isto é apacentar. A fraca não fortaleceste. As doentes não curaste. Por isso que Deus, através do profeta Ezequiel, está lançando esses ais de condenação sobre os pastores de Israel, porque eles não apacentam as ovelhas. Pastor não é só para estar no púlpito pregando e ir para casa e voltar e pregar de novo e ir para casa. Não, o pastor é depois do púlpito, o pastor é para apacentar as ovelhas. Apacentar não é pregar no púlpito de igreja, porque se apacentar fosse pregar no púlpito de igreja, qualquer um poderia apacentar, porque qualquer um pode pregar no púlpito de uma igreja, assim ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem: eu gosto de pregar, de ensinar, mas Deus me livre de ser pastor, porque pastor está além de pregar e de ensinar. Nem todos podem ser pastor, porque pastor é alguém que é chamado por Deus, vocacionado por Deus, e quando ele é chamado por Deus, ele tem coração de pastor, e ele valoriza as pessoas e não as coisas. O pastor que é pastor, ele não valoriza as coisas, mas sim as pessoas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. Às vezes as ovelhas elas caem em buracos, porque
em Israel, eles cavavam, há uma dificuldade muito grande de água, e eles cavavam vários poços, e os poços muitas vezes ficavam abertos, e as ovelhas caíam desses poços. Por isso que o pastor andava com um cajado, e uma vara. O cajado tem uma ponta curva, que era para quando a ovelha caísse no buraco, ele tirar a ovelha do buraco. E muitas vezes, quando ela caía nesses buracos, elas quebravam as patas, as pernas. E o pastor tinha que ligar, tinha que amarrar talas, até aquela ovelha novamente voltar a ter a sua perna normal novamente. Por isso, Deus, através do profeta Ezequiel, diz: a quebrada não ligastes. Quantas ovelhas às vezes caem num buraco, e que se o pastor não for lá para tirá-la do buraco, ela não vai conseguir sair porque ela está quebrada, a pata quebrada. Ela quer botar força para se aprumar, mas não consegue porque a pata está quebrada. Quantas vezes a ovelha cai dentro de um buraco que o pastor tem que ir lá e tirá-la de dentro do buraco, sarar sua ferida, curar sua ferida que está quebrada. Não é apenas agora só uma ferida, mas está quebrada a sua perna, está mais grave a situação daquela ovelha, e o pastor tem que ter paciência, porque às vezes quando vai mexer na ferida, na perna da ovelha, ela começa a se espernear porque está doendo. Ela começa a se espernear, ficar agitada, e o pastor tem que ter paciência. Não, calma, 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 calma. E a voz do pastor vai acalmando, e ela vai deixando o pastor cuidar dela, e ela vai deixando o pastor cuidar da sua perna que está quebrada, e ela consegue, o pastor tira do buraco, e com muita luta faz com que ela volte a andar novamente. A quebrada não ligaste. Muitas vezes na igreja há ovelhas que caíram em determinados buracos, que elas não têm forças para nem ficarem de pé porque estão com as patas quebradas. Muitas delas quebram as 4 patas, e o pastor tem que ir com paciência, cuidar até que ela se estabeleça. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. Às vezes a ovelha, ela se desgarra do rebanho. Estão ali várias ovelhas, e de repente uma se envereda por outros caminhos, se desgarra, fica distante, e o pastor tem que sair à procura desta ovelha. Deixa as 99 no aprisco e sai para buscar a que está desgarrada. Porque a que está desgarrada, ela está enfrentando vários perigos. As feras do campo, como diz aqui Ezequiel, declara muito bem. Aqui é um relato fiel do que pode acontecer com uma ovelha que está desgarrada. As feras do campo, várias feras, lobos, hienas, chacais, leões, leopardos, guepardos, as aves de rapina, porque tem águias que têm forças para levar uma ovelha, quando ela não é muito velha, muito adulta, já leva. Uma águia pode ter forças para levá-la. Por isso, Deus, através do profeta Ezequiel, diz que as desgarradas não buscaste. A ovelha não vem para o culto, o pastor não está nem aí, porque no final do mês ela vai devolver o dízimo. Não precisa vir para o culto, porque no final do mês o dízimo está ali. Não está preocupado se a ovelha veio para o culto ou não. Mas o verdadeiro pastor, a ovelha não vem para o culto, ele já se preocupa e já manda um WhatsApp. Claro que o Ezequiel não podia mandar um WhatsApp naquela época, mas já manda um WhatsApp: por que você não foi ao culto? Está acontecendo alguma coisa? Porque aquela ovelha pode estar desgarrada, ela não está junta do rebanho. Quando chega o momento de contar o rebanho,
porque todo dia, quando era a tardinha, o pastor trazia as ovelhas que tinha levado para tomar água, que tinha levado para alimentar no pasto verdejante. Ele contava as suas ovelhas. Quando faltava uma, ele saía para procurar a que estava faltando. Eram 99, eram 100, só tem 99. Cadê a 100ª ovelha? Vou deixar essas 99 no aprisco, sendo guardadas pelo guarda do aprisco, e vou procurar a minha ovelha. Ela pode estar sendo perseguida por alguma fera, por algum lobo. E Jesus, em João capítulo 10, versos 11 a 14, veja lá, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 14. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus estava falando isso aqui para o povo de Israel. E naquela época não existia ainda pastor de igreja, só existia pastor de ovelhas. E havia diferença entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário era alguém que era contratado para cuidar de um rebanho de um outro pastor. Ele era um profissional, ele ganhava dinheiro. A única função dele estar ali, a única razão dele estar ali, é porque ele ia ganhar dinheiro para cuidar daquelas ovelhas por um tempo. A única razão do mercenário estar com as ovelhas é porque ele ia ganhar o dinheiro para cuidar daquelas ovelhas por um tempo. Ele não tinha cuidado com as ovelhas, ele não tinha nenhuma preocupação com as ovelhas, ele não tinha nenhuma ligação afetiva com as ovelhas. Ele era um mercenário, ele estava ali apenas por dinheiro. Mas Jesus, ele diz que existia o mercenário e existia o bom pastor. Existia o bom pastor. E ele disse: eu sou o bom pastor. Vocês todos conhecem o que é que faz um bom pastor. Todos vocês sabem o que é que faz um bom pastor. Pois eu quero dizer para vocês que eu sou o bom pastor. Quando Jesus disse que era o bom pastor, aquele povo todo entendeu literalmente o que era que Jesus representava. E ele passa a dar algumas qualidades do bom pastor. Ele passa a dizer o que é que um bom pastor faz, e confronta o bom pastor com o mercenário. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esta era a qualidade do bom pastor. O bom pastor era aquele que tinha as ovelhas acima de tudo. A sua vida era as ovelhas. Ele via as ovelhas nascerem, as ovelhas crescerem, elas se desenvolverem, elas produzirem suas lãs, elas reproduzirem, elas darem o leite. Ele criava aquele laço afetivo, porque tinha visto, acompanhava o crescimento delas. O mercenário, quando chegava, não tinha nenhuma ligação, não tinha visto nenhuma nascer, não estava preocupado com elas, não tinha nenhuma ligação afetiva.
Ele apenas estava ali para ganhar o dinheiro dele. Mas o bom pastor, não. O bom pastor dava vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. O mercenário que não é pastor, ele não está preocupado em defender, em dar a vida pelas ovelhas, não está preocupado com a vida das ovelhas, não está preocupado com os lobos que podem atacar as ovelhas. Para ele não estaria aí. Está domingo na igreja, que bênção. Não está, mas trouxe o dízimo, está tudo bem. Não importa por onde a ovelha ande, não importa com quem a ovelha conversa, não importa com quem a ovelha sai, não importa para onde a ovelha está indo, não importa qual é o emprego que a ovelha tem, se é um emprego lícito, se é um emprego ilícito, se está trabalhando em uma cervejaria, ou se está trabalhando vendendo drogas, ou se está trabalhando vendendo cigarro. Ele não está preocupado, ele está preocupado se o dízimo está vindo todo mês para o bolso dele, porque é mercenário, não é pastor, não está preocupado com as ovelhas. A preocupação deles é única e exclusivamente que a ovelha produza lã, que a ovelha produza carne, que a ovelha produza leite. A vida da ovelha não importa se ela está ferida, se ela está quebrada, se ela está doente. Isso não importa, porque ele é mercenário, ele não é pastor. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo, as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, porque o bom pastor, ele tem cuidado das ovelhas. Ele está preocupado se a ovelha não veio para a escola dominical. Eu estava ali sentado, mas eu estava na mente: fulano não veio para a escola dominical, mas também não veio para o culto à noite. Vou saber por quê. Mas tem pastores que não estão preocupados se veio ou não para a escola dominical, se veio para o culto à noite, ou se veio para o culto à noite e não veio para a escola dominical, ou se veio para a escola dominical e não veio para o culto à noite. Já achou que o alimento foi suficiente? O mercenário não está preocupado com nada disso. Mas o pastor, o bom pastor, ele se preocupa com as ovelhas, porque ele foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O pastor, quando ele olhava para a ovelha, ele já sabia qual era o problema que a ovelha estava, se ela estava mancando. Ela já olhava se já tinha algum corte na lã, ele olhava se tinha algum inseto, ele já olhava para a ovelha, já conhecia a ovelha. O pastor que é pastor, ele já conhece a ovelha no olhar. Se ele olha para a ovelha e diz: essa ovelha não está bem, essa ovelha está alguma coisa errada com ela, tem alguma coisa errada. E às vezes, quando passa ali na porta, às vezes: o que está vendo? Você tem algum problema? O que está vendo? Você não está como estava antes, está abatido, está triste, o que houve? Quantas vezes perguntei isso para o Léo, não foi, Léo? Quantas vezes? O Léo passa ali na porta e está acontecendo alguma coisa, irmão? Você está assim? Não, pastor, tem certeza? Tenho, pastor. No olhar, o pastor conhece a ovelha. Quantas vezes eu chamei o irmão Ailton? Foi, irmão Ailton? O pastor: irmão, o que está acontecendo? Está assim? Não, pastor, nada não. Não. O pastor conhece a ovelha no olhar. Irmã Rosa, quantas vezes? Irmã Rosa passa ali às vezes.
Irmão, você está tão assim hoje, o que houve? Não, pastor, uns problemas que estou em casa. Não, irmão? O pastor conhece a ovelha no olhar. O pastor que é pastor se preocupa com a ovelha. Ele não está preocupado com o que ela vai dar, com a lã, com a carne, com isso não. Ele se preocupa com a ovelha. Se a ovelha está bem, ele está satisfeito. Se a ovelha está mal, ele está preocupado. A ovelha. O mercenário foge porque ele não é pastor, mas o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Volte lá para Ezequiel, número 34. A fraca não fortaleceste, o doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. A perdida não buscaste. Às vezes a ovelha não está só desgarrada, porque a ovelha, quando está só desgarrada, o pastor ainda sabe onde ela está. O pastor ainda está vendo que ela se desgarrou, e quando ela se desgarra, o pastor já vai lá e pega logo e tenta trazer. Mas a perdida foi aquela que se desgarrou e o pastor não sabe onde ela está. Então ele vai procurar por ela. Então ele vai tentando ouvir o berro dela, vai tentando olhar, vai olhando nas moitas. A perdida não buscaste. O pastor só pode desistir de uma ovelha quando ela disser: pastor, eu não quero mais que o senhor venha aqui. Pastor, eu não quero mais que o senhor se preocupe comigo. Mas enquanto a ovelha não diz isso, o pastor está ali no pé dela. O pastor está ali procurando. O pastor está ali buscando. Mas enquanto ela não disser: pastor, não venha mais aqui na minha casa. Pastor, eu não quero mais que o senhor me procure. O pastor desiste. Mas enquanto ela não disser, o coração do pastor não fica tranquilo. Ele não consegue ficar sossegado porque tem uma ovelha que está perdida e ele tem que buscar. Isto é coração de pastor. O mercenário não. Ah, foi-se embora, deixa para lá. Quantas vezes fui na casa do Bruno, Moair, eu, Léo, acho que o irmão Alex também foi uma vez, se não me engano, conosco, se não falha a memória. Quantas vezes ia lá, o Bruno: pastor, amanhã eu vou para o culto, não aparecia. Passava o tempo, ia lá de novo, mas não desisti. Não desisti até enquanto ele não dissesse: não venha mais aqui, que eu não quero mais que o senhor venha aqui, eu não quero ir para a igreja. Enquanto ele não disse isso, eu estava lá, ia, porque a perdida não buscaste. O pastor, ele tem que se preocupar com a ovelha. Pode não ter lã, pode não ter carne, pode não ter leite, pode não ter dízimo, pode não ter oferta, pode não ter nada, mas é ovelha. E a ovelha não vale, não é o preço que ele tem, não é a lã nem a carne, é porque a ovelha tem que buscar. Está muito distante. Os pastores hoje estão muito distantes do que é ser pastor. Os pastores querem estar nas grandes capitais, onde a filha vai ter um melhor estudo na faculdade. Querem estar nas maiores igrejas, onde vai ter muito dinheiro. O dízimo é alto. Não quer ir para o interior, mas no interior tem ovelhas que precisam de pastores para serem apacentados, para serem apacentadas. E o pastor tem que olhar para a ovelha, para o rebanho de Deus. Não pode olhar para si mesmo, se auto-apacenta. Ai de vós, pastores de Israel, que a si mesmos se apacentam. Os pastores não apacentarão as ovelhas? Estão preocupados consigo mesmos?
Estava conversando com o Bruno, compartilhei até nos grupos, aquele pastor que sobe para ser enforcado, dando tchau, acenando e achando graça para o povo, uma face angelical, sobe sorrindo, cabeça altiva, e cumprimentando as pessoas que estão lá embaixo. Isso é pastor. Não está preocupado com a própria vida, está preocupado em pregar o evangelho, está preocupado com o rebanho. Isso é pastor. Fiquei envergonhado com aquilo ali. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo pelo reino de Deus? Um homem desse subindo aí, um guindaste, um tratorzão com um guindaste para poder pendurá-lo pelo pescoço, e ele algemado, ainda dava um jeito de dar tchau para as pessoas e sorrir para as pessoas, orgulhoso porque vai morrer por Cristo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu fico pensando o que é que nós estamos fazendo, qual é a nossa visão de reino, qual é a nossa visão de ser pastor, qual é a nossa visão de igreja. Está interessado só em si mesmo? O mundo gira só em torno de si mesmo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Em primeiro lugar é o reino de Deus. A quebrada não ligar, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Quando não há pastor, as ovelhas se espalham. Quando não há um pastor que se preocupa com a vida da ovelha, as ovelhas se dispersam, porque coisa para se dispersar rápido é a ovelha. Qualquer coisinha já está querendo se enveredar por um caminho, por outro. E o pastor está ali, está chamando, está apontando. Vários irmãos, quando souberam que eu estou arriscado a sair daqui de Acaraú no próximo ano, disseram, pastor, o senhor que tem cuidado, que tem com a igreja, com as ovelhas, e alguns ainda se querem se enveredar por outro caminho, já pensou se nós ficarmos sem pastor? Como é que vai ser aqui sem pastor? Como é que vai ser aqui sem pastor? Pastor, as ovelhas se espalham, porque por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Agora não tem mais quem proteja as ovelhas dos lobos, dos chacais, das hienas, dos leões. Agora qualquer espécie de fera do campo torna a ovelha uma presa fácil, porque o pastor não está mais ali para protegê-las. Se espalham por não haver pastor e se tornam assim se espalham por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Assim as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Agora não tem mais um pastor para buscar, não tem um pastor para procurar a ovelha que está desgarrada, que está pelos montes. Agora, se ela está dentro de um buraco, não tem mais um pastor para tirá-la do buraco. Se ela está com a pata quebrada, não tem mais um pastor para tentar religar a sua pata. Se ela está prestes a ser devorada pelo lobo, não tem mais um pastor para avisá-la que o lobo está se aproximando e nem defendê-la do lobo. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, entregues às aves dos céus, às aves de rapina, foram entregadas à rapina,
ou entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Esses pastores que não procuram as minhas ovelhas e apacentam a si mesmos, nos seus gabinetes luxuosos com ar-condicionado, preparando a mensagem para domingo e achando que isso é suficiente para apacentar a ovelha, para a ovelha. Não conhece a vida da ovelha, não sabe os problemas da ovelha, não dá um aconselhamento para a ovelha, não acompanha a ovelha, mas fica no seu gabinete luxuoso, chega na sua Ferrari, na igreja, estacionamento privado, sai da igreja, não cumprimenta um irmão, entra no seu carro, vai para o melhor hotel, para a melhor churrascaria, com a família, vai para casa, vai ver a ovelha novamente no outro culto, e assim vai vivendo, sem apacentar a ovelha. Assim mesmo se apacentam, não procuram as desgarradas, não curam as doentes, não saram as feridas das suas ovelhas. São pastores que assim mesmo se apacentam. São pastores que assim mesmo se apacentam, mas não apacentam as ovelhas. E que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio. Eu vou acabar com o seu pastoreio. Eu vou pôr um fim no seu pastoreio. E não se apacentarão mais a si mesmos, porque se pôr o fim no pastoreio, ele vai tirar dinheiro de onde agora? E não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, porque eles só querem o dízimo, só querem o dinheiro, só querem a lã, a gordura, e não apacentam. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Balaão era um desses que apenas as ovelhas para ele serviam de pasto, mas que não apacentava o rebanho, não apacentava as ovelhas, não cuidava das ovelhas, não tinha preocupação com as ovelhas. A preocupação dele era o que ele podia ganhar estando à frente das ovelhas, se dizendo pastor, se dizendo líder do povo de Deus. O que é que isso poderia trazer para ele de lucro? Balaão era um mercenário, não era um pastor. Era diferente de Moisés. Moisés era um pastor que dava vida pelas ovelhas. Moisés sofria com as ovelhas. Quando Deus dizia: eu vou castigar as ovelhas, ele disse: não, Senhor, não faça isso, faça comigo, mas não faça com eles. Era um pastor. Moisés era um bom pastor. Balaão era um falso pastor, era um mercenário, porque o pastor, o foco dele está nas ovelhas, não está no que as ovelhas podem dar para ele. Coração de pastor só entende quem é pastor. Quem não é pastor, não adianta querer entender o coração de um pastor. Você vai morrer e não vai compreender. Você vai morrer e não vai compreender. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas: ah, se eu fosse o senhor já teria desistido de fulano. Ah, se eu fosse o senhor não iria mais lá. Ah, se eu fosse o senhor... Eu digo: você não tem coração de pastor. Você não é pastor, você não pode entender. Você só poderia me entender se você tivesse um coração de pastor.
Um pastor compreende outro pastor. Uma ovelha não compreende o pastor. O pastor compreende a ovelha. Mas a ovelha não compreende o pastor. O pastor nunca desiste da ovelha, até que veja que nela não há mais vida. Enquanto ele vir que a ovelha está respirando, ele vai insistir com a ovelha. Mas depois que ela não apresenta mais vida, ele não pode mais fazer nada. E aí, com o coração pesaroso, ele desiste dela. Mas enquanto não, ele vai insistir com a ovelha. Por isso, quando o pastor lhe pergunta por que você não veio para a escola dominical, não é porque ele quer se meter na sua vida, é porque ele está preocupado com a ovelha, e você é a ovelha. Quando o pastor perguntar por que você não veio ao culto de oração, não é porque você no culto de oração vai trazer dinheiro para ele ou alguma coisa, não. Porque ele está preocupado com o seu crescimento espiritual, está preocupado com você. Ele não vai aumentar nada no salário dele, ou menos do que isso. Mas tem ovelha rebelde que diz: não tenho que dar satisfação da minha vida a pastor, não. Tem ovelha que diz isso. Não diz na cara do pastor, mas diz para outras pessoas: não tenho satisfação para dar a pastor, não. Eu vou na igreja quando eu quiser, eu vou no culto quando eu quiser. Isto fere o coração do pastor, porque o coração do pastor, ele ama a ovelha, ele quer o bem da ovelha, e quando ele vê que a ovelha responde com cabeçadas, aquilo machuca o pastor, mas ele não desiste, ele continua. Mas tem ovelhas que são rebeldes, que eles acham que o pastor quer se meter na sua vida, acham que o pastor está sendo muito carrasco, o pastor está sendo muito exigente, e que se mete em tudo, e quer se meter em tudo. Mas na verdade é que o pastor está preocupado com a sua vida espiritual. Na verdade, o pastor está preocupado para que você não possa se desgarrar, para que você não possa ficar fraca e o lobo possa lhe alcançar, porque se você estiver forte, pode ser que você corra do lobo, que você fuja do lobo, mas se você está fraca, você não vai ter forças para fugir do lobo, para correr do lobo. O lobo vai lhe atacar antes que você corra, porque você está fraca. Por isso o pastor se preocupa quando você não vem para a escola dominical, quando você não vem para o culto de oração, quando você não vem para o culto de doutrina, quando você não está nos trabalhos da SAF, nem da UPH, nem da UMP. O pastor se preocupa porque ele é pastor. Porque ele é pastor. Ai deles que se enveredaram pelos caminhos, de Caim. Volte lá para Judas, verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ai deles. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude para que possamos entender a sua santa e bendita palavra. No próximo domingo nós iremos ver a revolta de Corá. Finalizando